Como que você vê aqui no Brasil, a hora que os caras politizam esse negócio? Ah, cara, é patético, né, velho? É deprimente, é deprimente, é deprimente. Você tem de ter uma postura humana, velho. Assim, o que houve semana passada, né? Teve um encontro que alguns congressistas articularam com o embaixador de Israel e levaram Bolsonaro, sem avisar o embaixador Bolsonaro. E, cara, o que tem a ver Bolsonaro? O que é que Bolsonaro é hoje? Nada. Nada. Bolsonaro não é nada. Nada. É só para politizar. Não é hoje, não. Já tem anos que não é Sim, nada. nunca foi, mas agora oficialmente não é nada, né? O que é que tem a ver, cara? Aí deputados, congressistas brasileiros articularam um encontro com o embaixador de Israel para falar sobre a questão. Aí, sem avisar a embaixador, levaram o Bolsonaro, cara. Cara, é patético isso, né, velho? Patético, né? Até porque Bolsonaro foi um presidente em vários pontos, mas do ponto de vista diplomático, medíocre, né? O cara não fez nada como um líder de Estado, né, na questão diplomática. Então, velho, assim... E do lado da Palestina, você tem alguma queixa contra essa Cara, politização também? Até porque a Palestina não tem o poder político, né? O que eu lembro, o que eu vi foi... Mas a gente vê, tipo, no Brasil, o PSOL braçando a bandeira da Palestina. Não. A Palestina, sim. O PT... Você defender a Palestina, sim. Agora, você defender o Hamas, não. Fizeram uma imagem, cara. É o que eu sempre falo, Rodrigo. A gente tem que ter muito cuidado para diferenciar o que é Hamas e o que é Palestina, né? Sim, sim. Eu sou totalmente a favor da Palestina. Pró-Palestina. Do povo que está sendo assassinado lá. Não é guerra. O povo palestino não está na rua. Por exemplo, na Síria. O exército rebelde da Síria foi o seguinte, quando começou a guerra lá, né? Obviamente, parte do exército, os seres humanos, né? Vendo seus familiares, amigos sofrendo com ataques do governo da Síria, então cerca de 1/3 do exército da Síria se rebelou, saiu e fundou o exército rebelde da Síria, que é uma força militar com armas que atacavam, que respondiam ao ataque militar. A Palestina não tem isso. O povo palestino não está na rua armado, jogando bomba e brigando com Israel. Não tem isso ainda. Por isso que é genocídio. Então, assim, defender a Palestina eu sou a favor. Agora, não dá para você defender o Hamas. Quer dizer que o Hamas não é terrorista, que o Hamas só está defendendo. Não é. O Hamas é um grupo terrorista. Agora, a Palestina não é o Hamas, né? Acho que na Paulista agora, tem políticos brasileiros de esquerda que se negam a tratar o Hamas como um terrorista. Sim. Para mim isso aí é um equívoco tão grande quanto quer dizer que Israel está só defendendo, não é, né? Acho que o nosso presidente hoje, o presidente Lula, o Lula fala contra o Hamas. O Lula já falou que o Hamas é terrorista. Ele falou que é terrorista? Mas eles colocam em defesa da Palestina. Sim. Acho que tem que assumir que é terrorista. Cara, o Lula, é o que eu falei, já falei várias vezes, cara. Acho até que já falam sobre isso, sobre questão política. Para mim não tem, assim, é muito claro. O Lula e o Bolsonaro são dois corruptos. Para mim isso aí não tem dúvida alguma, pelos fatos conhecidos. E eu não preciso daquela coisa, mas quando julgar e for condenado, eu digo que é. Eu não preciso que seja, eu conheço os fatos. Sim. Até porque os julgados também não muda nada. Tanto é que se for considerar o que a justiça decide, hoje Lula é inocente, né? Não. Sim. Pela justiça, sim. Não, ele foi condenado e o processo dele foi anulado. Sim. A sentença de inocente não tem. Não, mas também não foi a sentença de condenação. Não, ele foi condenado, só o processo foi nulo. A condenação dele foi anulada, então não existe mais. A condenação do Lula foi anulada. Então não existe. Não, isso é um fato, não é uma opinião, Robertinho. Não, mas sobre fatos é exatamente o que eu estou te falando. Então tá, o que é processo é nulo, então quer dizer que ele é inocente. O Lula foi condenado. Não, ele é descondenado. Não existe isso, descondenado. Essa palavra não existe na justiça brasileira. A condenação dele foi anulada. Ao ser anulada, ele passa a ser um cidadão inocente. Senão não poderia ser presidente. Entendeu? Acho que nem foi anulada, ela expirou, não teve? Não. Foi anulada. Por questões de considerar incompetente. Eu achei aquilo uma coisa ridícula. Achei mais erro do judiciário. Na verdade, foi um erro judiciário. Erro de CEP. A questão é a seguinte: o Lula foi condenado por uma vara que não era a correta. Foi o que consideraram. Julgar ele em Curitiba, tinha que julgar ele em Brasília. Eu acho isso patético. Mas foi o que foi. Então, assim, é o que eu falei.
legalmente falando, hoje o Lula é inocente. Não, isso aí é indiscutível. Eu discordo, para mim Lula é o que eu falo. E Bolsonaro, oficialmente, é inocente, porque ainda não foi julgado e condenado por nada. Bolsonaro também. Aí isso eu já não entendo. Não foi condenado, foi nada, ele é inelegível. Isso é outra coisa. Aí, você entende? Tá bagunçado, né? Até a gente entra em alguns critérios, porque a justiça em si, ela não é mais porque é diferente. Para ser inelegível, você não precisa ainda ter o caso transitado em julgado, entendeu? É outra coisa. Para ser preso é outra questão. Inelegível é um processo político. Então, pelos fatos conhecidos, ele foi julgado inelegível, mas ser preso é outra coisa. Mas assim, só para cumprir o que eu estava falando. Para mim, é muito óbvio que Bolsonaro e Lula são dois corruptos. Fato. Para mim, isso não está em discussão. Essa é a minha opinião. Mas tem uma questão, cara, que o Lula, ele tem uma consciência política da posição de líder de Estado, até porque ele foi presidente durante 8 anos já, né? Então, o Lula jamais ia defender o Hamas. E não vai também, jamais, condenar Israel. Porque ele sabe que isso vai criar um atrito político, diplomático gigantesco. Né? O Brasil tem embaixada lá. Lula está... Eu tenho fontes em vários lugares e eu sei que o Lula está indignado, está revoltado, até como qualquer brasileiro deveria estar, pelo fato de ter brasileiros até hoje em Gaza que não conseguiram sair porque Israel estava deixando a lista. Mas saíram hoje, só ficaram 2, né? Na verdade, saíram todos, 2 ficaram. Quiseram ficar. Só ficaram 2 lá agora. Mas o último foi... várias vezes estavam liberando saída de pessoas da lista e quem controla isso é o governo de Israel e deixando os brasileiros lá. E a teoria é que isso porque Lula se colocou em defesa do povo palestino. Ele não condenou Israel, só falou que a Palestina merece, né? Não é a Palestina que está guerreando, entendeu? É o Hamas. Mas enfim. Mas o Lula tem essa consciência diplomática, né? Até porque como ele já foi presidente durante 8 anos, ele sabe que tem coisas que não podem acontecer. Como, por exemplo, na época da pandemia, o Bolsonaro várias vezes insinuou que a China tinha criado o vírus para acabar com o mundo e para ficar bem. Bicho, a China, o segundo maior parceiro comercial do Brasil. O presidente do Brasil ataca a China insinuando coisas que não tem prova nenhuma. Imagina se o Xi Jinping, que não tem muito juízo, dissesse, tá bom, então vamos cortar as relações comerciais do Brasil. Bicho, o Brasil estava quebrado hoje. Aí sim a gente ia virar Venezuela. Fazer uma retaliação. Por que não? Imagina. O Biden foi eleito, o Bolsonaro se negando a assumir o Biden como presidente, dizendo que o Bolsonaro chegou a dizer que tinha sido fraude, que o Biden foi eleito por uma fraude. Aquele discurso maluco da extrema-direita americana. Imagina, os 2 maiores parceiros comerciais do Brasil, Estados Unidos e China. O Bolsonaro atacou os 2. Imagina se esses 2 falassem, então tá bom, então... Imagina os 2, só um deles, né? Imagina se o Biden dissesse, já que o Bolsonaro não me reconhece como presidente, então eu também não reconheço ele e não vou mais ter relações comerciais com o Brasil. Acabou, bicho. A gente ia virar Namíbia em uma semana. Esse era o Bolsonaro. O Lula pelo menos tem uma consciência diplomática do que pode ou não pode falar, entendeu? Do que vai falar nas situações. A gente concorda, eu concordo 100%. Eu só, às vezes os termos que você falou e que eu falei, tudo bem, não é sobre isso. Eu concordo que nenhum dos 2, de verdade, é o melhor representante que a gente pode ter. Não, nem perto. Nenhum, entendeu? E a gente ainda briga até hoje, até eu e você briga, não, aliás. A gente até hoje ainda bate boco por isso, tem que mudar mesmo. Os 2 extremamente fracos. E você vê como o Brasil tá ferrado politicamente, né? De que as 2 opções que a gente tinha no passado era o Bolsonaro, um cara que durante 4 anos fez tudo que podia fazer de errado para perder, tanto é que perdeu, para ele mesmo. E o outro, um cara que tinha sido preso 1 ano antes. O cara estava preso 1 ano e pouco antes, o outro estava na prisão. Mas eu acho que a gente tá ferrado, porque isso é o que vem pra gente. Você entende? Por que veio Bolsonaro e Lula pra gente? Porque o Brasil é um povo sem instrução, sabe? Povo muito preconceituoso, sabe? Povo que não é esclarecido, povo que não sabe votar, que vota em famoso. Cara, a gente tinha opções bem melhores do que Bolsonaro e Lula na eleição passada, muito melhores, mas tinha opções muito melhores, mas não. Cara, é uma teoria que tem na cabeça do brasileiro que é assim, não vou desperdiçar meu voto, eu quero votar em alguém que vai ganhar. Você pode colocar Jesus contra Barrabás, só que Barrabás tem mais chance.
então vou votar em Barrabás, né? Não vou Pra que votar em perder meu Jesus? voto, não, eu Aí ganhei. se ninguém vota no cara que poderia ser o bom, porque o outro vai ganhar, o cara que poderia ser o bom nunca vai ganhar, né? Quem vai votar sempre no cara que é mais conhecido, tem mais chance de ganhar. Sabe o que tem é um uma cara coisa? melhor. Eu vou te falar, Vota no assim. cara melhor, cara. Ao menos no no Barrabás. primeiro turno, entendeu? Na minha cidade, sempre foi assim. A gente tinha um candidato lá que ele tinha uma base muito forte. Toda eleição, quando soltava as intenções, assim, aquele simulado, ainda nem estava oficial ainda, né? Ó, quem vão ser os candidatos para prefeito? Ele sempre estava em primeiro. E ele nunca ganhou, assim, ele já chegou a ganhar. Mas por quê? Porque ele tinha um voto fixo dele que estava ali, Sim, é um cara muito conhecido. muito conhecido, então ele era sempre um cara que tinha votação. Quem que tá na frente? A mãe Joana tá na frente. Cara, aí criava um adversário para esse concorrente, você entende? Que já limitava em entrar sempre só mais um. Sim. Né? Nunca tinha, quem que são os dois novos, quem tem de novo. É por isso que eu Porque acredito- ele já aparecia. É Se por ele isso que aparece, aqui- quem vai ganhar dele? Exatamente, pois é. Quem ganha desse? É por Esse isso, é o jogo. por isso que alguns políticos, que é outra coisa ridícula, tentaram impedir divulgação de pesquisa, né? Uhum. Porque se sai a pesquisa mostrando que, vamos votar aqui, Rodrigo e Robertinho. Aí sai a pesquisa dizendo, Rodrigo está com 80%. Acabou. Acabou. Aí todo mundo, não vou votar no Robertinho, para quê? Perder meu voto? Vou votar no cara que vai ganhar. Já era. Ou então votar nulo. Não, porque eu odeio o Rodrigo. Não voto nele em hipótese alguma, mas já que o outro não tem chance, prefiro anular meu voto do que votar num cara que não tem chance. Como vai assim, perder. velho? Vota num cara que você gosta, um cara que você confia, eu acho que pode fazer uma coisa boa, sabe? Sabe o que eu imagino também, Cleiser? É assim, pô, o cara já foi lá, já deu a contribuição dele para a sociedade. Desmama. Você já fez seu trabalho, Robertinho, foi bom. tem uma deixa coisa outra que eu acho pessoa- muito boa na política americana, que é o seguinte. Se você é presidente do país e é reeleito, se você não for reeleito, você pode de novo. Mas se você foi presidente dos Estados Unidos e foi reeleito, você não pode, depois do segundo mandato, ter nenhum cargo político. Você não pode disputar mais nenhuma eleição. E outra coisa importante, e não pode ocupar nenhum cargo em empresa pública estatal. Perfeito. Acho isso muito bom, velho. Depois Acho de isso uma muito bom. reeleição, a Porque se- pessoa tem que abrir mão de qualquer cargo Você, estatal é, mesmo. por isso que você não vê. Porque ele queria isso É pra por isso, ele é por isso mesmo. que você não vê Bill Gates, Obama. Esses caras não concorrem mais a nenhuma eleição pra nada, cara. Pra nada. Imagina um cara depois de ser presidente do seu país, durante 2 mandatos. A força política que esse cara tem. A influência que esse cara tem. Por exemplo, a Dilma hoje não poderia ser presidente. Não, o BRICS, porque o BRICS não é estatal, né? O BRICS é o banco que a Dilma hoje é presidente, é um banco internacional, não é nacional. Mas mesmo assim Mas- tem influência. mas- pra Mas caralho. não, mas você Ó. acha que ela tá lá por quê? É, influência política. Mas é influência porque pra caralho. influência política. Imagina É imagina o influência Sarney. O Sarney hoje é senador, não é isso? Collor. O Collor. Bicho, o cara depois de ser presidente, os caras são decentes, eles saem na política. Olha o FHC. O FHC voltou a ser político? Voltou a ser senador, governador? Alguém tem dúvidas que se o FHC quisesse, Nossa. depois de sair da presidência, ele seria governador fácil de São Paulo, ou senador se ele quisesse? Não, cara, aí é o que você falou. O cara Deu a contribuição sente. dele. Até hoje a gente tem o real que ele criou. Uhum. Vocês têm idade próxima da minha. São mais jovens, mas assim, não tanto. Cara, a gente tinha no Brasil, a cada 2, 3 anos, Ô, Clécio, mudava a você moeda. Não pode falar isso não, tá? Todo mundo acha que você é mais novo que a gente, Sou tá? não, sou mais velho. Você tá Não mais parece, mas novão. sou. Inflação louca, né? Cara, a gente- maluco. o FHC colocou o Brasil no caminho certo, criou o real. E esse cara nunca mais voltou a ser candidato a nada, porque não quis. Acredita que deu a contribuição que precisava dar na política brasileira. Agora você vê, o Collor. Bicho, um cara como o Collor, cara. É deprimente. Você tem um cara desse, o Sarney, sabe? Bicho, por quê? Porque faz da política o ganha-pão da vida sempre e a influência política, econômica, para roubar. É isso que esses caras fazem. Então, assim, isso, cara, é uma coisa. E agora, por que ninguém no Brasil coloca aí essa sugestão de colocar essa lei no Brasil? É porque eles mesmos eles vão sugestionar contra o que eles planejam Depois de ser reeleito, isso vale só para o presidente da República, nos Estados Unidos. Presidente da República reeleito não pode mais ter nenhum cargo eletivo, nem em empresa pública. Porque se o cara for presidente,
cara tem muita influência política. Então ele vai sair da presidência, se o cara desse não quiser nem correr o risco de se candidatar e não ser reeleito, o que ele faz? Mexe os pauzinhos ali, amanhã ele é presidente da Eletrobras, de empresa pública, vai ganhar 100 mil reais por mês para fazer nada, porque não vai fazer nada. Ou alguém acha que a Dilma tá lá no BRICS, todo dia preocupada com reuniões de... Então tá, a Dilma, coitada, Dilma, presidente, mal sabia falar, velho. Assim, queria só dar mandioca, sabe? A Dilma criou uma nova espécie na humanidade, que é a mulher sapiens. Lembra disso? Um dia ela falou? Cara, tinha homo sapiens e mulher sapiens. Da Dilma. Pois é. Ela tinha algumas coisas Então, assim. a Dilma tá lá não é para trabalhar, cara, é para ganhar dinheiro e pronto. Não é de rir, mas era hilário. E a Dilma foi reeleita, né? O impeachment dela foi no segundo mandato. Mas o BRICS não é uma estatal, mas enfim. Um cara como Lula, velho, além de ter tido 2 mandatos, depois de tudo que passou, o processo todo, tudo via tona, o cara voltar a ser presidente, é deprimente, cara, deprimente. É a prova de que a gente não aprende, né? Fudido. Pô, mano, é isso, hein? Vamos rasgar pra Minas? Vamos com a gente? Simbora. Cléster não tem tempo ruim não, né? O cara quer ir até pra Gaza. De lá eu te mando pra Gaza. Tem algum túnel pra Gaza por lá? Inclusive, a história do túnel, uma das articulações de eu ir pra Gaza agora, envolvia um dos túneis subterrâneos lá do Hamas, que atravessa a Cisjordânia até chegar em Gaza. Caraca, você ia entrar pelo túnel. O túnel ia da Cisjordânia até Gaza. São vários túneis, né? Mas um deles passava por essa região e a minha fonte lá falou que o cara perguntou até a minha altura, né? Aí eu falei, eu tenho 1,82 m. O cara falou, você acha que consegue passar 3 horas andando agachado? Porque o nosso túnel tem 1,5 m de altura. Você começou a se preparar, você começou a fazer caminhada só agachado. Eu falei, eu vou. Beleza. Aí, mas infelizmente não... 3 horas? Ele falou cerca de 3 horas caminhando. Imagina a angústia. Ser 3 horas num túnel subterrâneo, dando agachado, sem saber. E ele falou assim, e a gente nunca sabe o que vai estar do outro lado. Porque assim, quando entra no túnel, perde comunicação total. A gente entra... Mas é iluminadinho o túnel. Não, tem iluminação. Mas não é como tá aqui. Mas não é tudo escuro. Mas ele falou. Tem ventilação. Quando a gente entra no túnel, antes de entrar, a gente passa um rádio para quem está do outro lado. Podemos ir? Podemos. Só que dura 3 horas. Nesse percurso, cara, numa guerra pode mudar total tudo lá. Chega lá, tá todo mundo morto e tá lá um pessoal do exército israelense esperando você. Não, e pode ter caído um pedaço do túnel. Eu falei pro cara, não, vamos, eu vou. Aí tá bom. Só que aí... mas você acha que se você atravessa um túnel desse, a hora que você chega do lado do outro lado, o exército israelense tá lá. Acabou. Eles te matam eu também? Eu com a minha cara. Não, mas você ia falar inglês lá. Eu posso falar até... please. From Brasil. Please. From Brasil. Eu posso falar até hebraico, a língua deles, que não tem... Imagina. Rodrigo, se eu tô saindo de um túnel construído pelo Hamas, é porque, obviamente, eu tô ali com a autorização do Hamas.